Buenas tardes, muchachos e muchachas dos sextos anos. Vamos para a nossa aula de geometria. Na nossa aula de espero que esteja tudo bem com vocês. Nesta aula de geometria, nós vamos falar sobre os quadriláteros. Na aula passada, nós falamos sobre os triângulos. Nessa aula, nós vamos falar sobre os quadriláteros. O que são quadriláteros mesmo? Quadriláteros são figuras geométricas que possuem 4 lados. Mas você já explicou, eu sei, mas eu vou explicar que os quadriláteros são subdivididos em 2, nos paralelogramos e nos trapézios. Por que está dividido em 2? Vamos saber agora. Quanto aos paralelogramos, vou ficar aqui. Quanto aos paralelogramos, o que é um paralelogramo? Um paralelogramo são figuras geométricas que possuem lados, pares de lados paralelos. Mas o quadrado tem os 4 lados paralelos. Ok, então este lado é igual a este lado e este lado é igual a este lado. Ok, mas eles não deixam de ser paralelos, 2 pares de lados paralelos. Retângulo, este lado é paralelo a esse, embora eles tenham tamanhos diferentes aqui, mas eles também têm lados paralelos. Então, lados paralelos, lados paralelos, lados paralelos e lados paralelos. O losango, meio tortinho o losango. O losango também tem lados paralelos. Lados paralelos, sempre 2 pares de lados paralelos entre si. E o quadrado, lados paralelos. Tem também o próprio paralelogramo. O próprio paralelogramo é aquele retângulo que ele parece que ele está deu uma tombadinha assim. Também tem pares de lados paralelos. Ele chama-se paralelogramo. Então, os quadriláteros, paralelogramos, retângulo, losango, não é losangulo, losango e quadrado. São paralelogramos. Possuem ângulos. O retângulo possui 4 ângulos de 90 graus. O losango possui 2 ângulos de mesma medida, que são agudos, e 2 ângulos de mesma medida, que são os obtusos. Lembra? Agudo, obtuso, né? E o quadrado possui 4 ângulos de 90 graus. 4 ângulos de 90 graus. 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus. É muito importante saber as propriedades desses polígonos, ok? Quadriláteros. Agora vamos para os trapézios. Ai, gente, esqueci de falar a página. Tá na página, calma aí, 221, começam os quadriláteros e seus elementos. E na página 222. Na página 222, nós temos os trapézios. O que define... Vou sair um pouquinho, tá? O que define os trapézios? Os trapézios, eles possuem apenas um par de lados paralelos. Este lado é paralelo a esse, e esses 2 lados não são paralelos, eles são concorrentes, tá? Se você aumentar aqui, prolongar aqui, eles vão se encontrar num ponto em comum. Então, a diferença do paralelogramo, 2 pares de ângulos paralelos. Do trapézio, um par de lados paralelos. Não é ângulos, gente, falei errado. Lados. Então, olha aqui esse trapézio. Trapézio isósceles, que tem os ângulos da base de mesma medida e os ângulos da base maior de mesma medida e os ângulos da base menor com a mesma medida. Esse trapézio chama-se
retângulo, porque tem um ângulo reto. Tem ângulo reto. Esse trapézio chama-se isósceles, porque os ângulos da base têm a mesma medida. Dois lados iguais, porém não paralelos. Esse, só um par de lados paralelos. E esse é o escaleno. Embora ele tenha esse par de lados paralelos, todos os ângulos e lados não possuem a mesma medida. Não possuem a mesma medida. Trapézio, deixa eu vir para cá. Escaleno, retângulo, isósceles. Onde está isso, professora? Onde encontrarei isso? Encontrarei isso na página 222 do livro A Conquista da Matemática. E outra coisa muito importante que eu não falei. Voltando na página 221, nós temos também uma coisa chamada diagonal. Diagonal? Diagonal. O que é diagonal mesmo, Pro? A diagonal, ela vai de um lado, de um vértice a outro vértice. Por exemplo, vou fazer a diagonal desse daqui, do quadrado, ó. Vou fazer pontilhado, ó. Aqui, uma, duas diagonais. Diagonal então vai de um vértice a outro. Então o quadrilátero ele tem 4 lados, 4 ângulos que podem ou não ter a mesma medida. Que mais? 4 vértices, falei. 4 vértices, 4 lados, que são formados por segmentos de reta, começo e fim, segmentos de reta. E às vezes a gente chama também de aresta. Vértices, vértice, olha lá, que são as famosas bolinhas, que vocês falam bolinhas, mas não são bolinhas, são vértices. E 4 lados que podem ou não ter a mesma medida. 2 desses quadriláteros possuem lados com medidas iguais. Quais são? Quadrado e losango. Não é gulo, losango. Possuem 4 lados iguais. Mas então o quadrado tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais e o losango tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais? Não. Ele tem 4 lados iguais, esse aqui, losango, mas os ângulos agudos possuem o mesmo valor. E os ângulos obtusos, lembrando que ângulo obtuso é aquele que tem mais de 90 graus e menos de 180 graus. Já o retângulo tem 4 ângulos de 90 graus, porém todos os lados não têm a mesma medida. Ok? Entenderam que os quadriláteros estão divididos em 2 partes, trapézios e paralelogramos. Ou eu preciso saber o nome deles? Sim, principalmente dos trapézios, isósceles, retângulo e escaleno. Mas isso daí não é uma coisa de triângulo, mas é também do trapézio. A única diferença é que trapézio tem 4 lados e triângulo tem 3, tá? Mas o nome que se diz respeito ao ladinho, o nome é parecido. Ok, gente? Agora vamos fazer os exercises. Beijos para a Mônica. Até a próxima. Bye!